pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de número 9 aqui no canal, dentro do curso de extensão Explorando a Visão de Durkheim, a Sociedade Fazo-Suicida. Gente, no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os grupos considerados como minorias e a relação deles com o suicídio. A gente vai ver aí algumas considerações sobre as estatísticas desse índice de suicídio e também vamos ver o que é que está sendo feito para combater o suicídio nesses grupos também. Galera, lembrando que essa e todas as nossas outras aulas fazem parte do meu estágio obrigatório para minha formação em licenciatura em Sociologia, através lá do Centro Universitário Internacional Uninter, galera. Então, como eu sempre prefiro deixar aqui tudo certinho, o meu nome é Tuane Graciele Knopf Kunz e o meu RU é o 2478514 e eu sou do polo aqui de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Lembrando que essa, gente, e todas as nossas outras aulas, elas estão salvas aí em uma playlist aqui do canal, que tem o mesmo nome do curso, sendo então Explorando a Visão de Durkheim, a Sociedade Fazo-Suicida. E se tu ainda não te inscreveu, já aproveita aí e te inscreve, já deixa também o teu like para não perder nenhum vídeo novo aqui no canal. Galerinha, como acontece aí em todas as nossas aulas, a aula de hoje também está dividida em tópicos principais. Vejam aqui comigo. O tópico 1, quem são os grupos considerados como minorias? O tópico 2, relações entre as minorias e o suicídio. Já o tópico 3, que é as estatísticas de suicídio que envolvem as minorias. O tópico 4, a população indígena e o suicídio. E para fechar, então, o tópico 5, que é o que a sociedade pode fazer. A gente vai começar, então. Fica ligado para não perder nenhum detalhe. Acelera o vídeo caso achar melhor, ou vai pausando também se for te ajudar. Deixa o café aí do ladinho e vamos lá. Galerinha, antes da gente começar a falar propriamente sobre o suicídio relacionado com as minorias, eu quero relembrar um pouquinho daquilo que a gente já viu lá nas nossas aulas passadas e que fez aí com que a gente pudesse agora começar a falar sobre esses aspectos mais contemporâneos aí da sociologia, através dessa perspectiva do suicídio que acontece aí nas minorias também. Na semana passada, a gente falou lá do suicídio que acontece em decorrência do bullying. A gente viu os índices de bullying relacionados com o suicídio e nós vimos inclusive ideias aí para diminuir essas estatísticas. E claro, gente, lá nas nossas primeiras aulas, a gente estudou então as relações que o Emil Durkheim trouxe sobre o suicídio na obra escrita por ele lá em 1897, chamada de O Suicídio. A gente viu que, na verdade, ele realizou essa análise para comprovar que a sociologia poderia ter um método próprio de análise que fosse científico e baseado aí nas análises realizadas lá nas ciências da natureza. E dessa forma, gente, ele queria comprovar toda essa teoria dele, que na verdade ele expôs lá em uma outra obra chamada de As Regras do Método Sociológico. E aí, para isso, gente, o Durkheim ele estipulou aí que a sociologia ela teria um objeto próprio de análise, que seriam então os fatos sociais. E aí, através dos fatos sociais, o Durkheim ele conseguiu pegar essa temática do suicídio para essa outra obra, já que o suicídio, gente, ele é considerado então como sendo um fato social.
para analisar com isso, então, as causas sociais do suicídio. Assim, ele acabou identificando 4 tipos sociais de suicídio diferentes, que foram ali classificados segundo as causas sociais para o suicídio, segundo Durkheim. Sendo elas, então, o suicídio egoísta, o suicídio altruísta, o suicídio anômico e também o suicídio fatalista. Lembrando, pessoal, que esses tipos sociais de suicídio para o Durkheim, eles se contrapõem. E aí a gente já viu que cada um desses 4 tipos, lá nas nossas aulas passadas, tem umas especificidades. E aí a gente viu o que é que o Durkheim definia, quais pessoas que pertenciam aí a cada tipo social de suicídio. E aí, gente, depois a gente também viu as críticas que o Durkheim recebeu para essa obra e também na aula passada a gente viu sobre o suicídio já na contemporaneidade, galera, cometido em decorrência do bullying. E com isso, pessoal, na aula de hoje, então, a gente vai conseguir ver um pouquinho mais sobre as relações aí entre o suicídio e as minorias sociais. A gente vai ver então quais que são as minorias, o que é que acontece que faz com que elas tenham também alguma tendência ao suicídio e como que são essas estatísticas aí de suicídio nesses grupos minoritários. E por fim, a gente vai ver também o que é que está sendo feito para diminuir o suicídio entre as minorias. Pessoal, primeiramente, para que a gente possa começar a entender um pouquinho sobre esse assunto, a gente precisa ter em mente, então, quem que são as minorias de quem a gente está falando. Então, vejam aqui comigo. Logo de início, a gente precisa esclarecer um ponto que parece bastante confuso quando a gente fala das minorias, que é o fato, então, de que uma minoria, ela não é sempre um número menor de pessoas em uma sociedade. Mas como assim? Por que, então, ela é chamada de minoria? Fica sendo a nossa pergunta agora. Isso acontece, gente, porque na realidade a palavra minoria, nesse caso das minorias sociais, não se refere a um número menor de pessoas, a sua quantidade em si, mas sim a sua situação de desvantagem social. Ou seja, apesar de muitas vezes coincidir sim com um grupo minoritário ser realmente a menor parte da população, não é o fator numérico o essencial ali para que uma população possa ser considerada uma minoria. Na realidade, galerinha, são as relações de dominação entre os diferentes grupos na sociedade. E o que, na verdade, esses grupos dominantes acabam determinando como padrão que fazem aí, que marcam, então, o que se entende por minoria em cada lugar. E por isso, gente, alguns comportamentos considerados discriminatórios e preconceituosos também costumam afetar aí os grupos conhecidos como minoritários. E na realidade, então, galera, a nossa incrível sociedade contemporânea aí, ela tende sim a desenvolver alguns padrões elitistas, para aí, de certa forma, categorizar aquilo que é visto como, entre aspas, normal. E aí existe um padrão de vida que, pelo visto, é muito alto e é vendido como sendo melhor. E existe também um comportamento social que é considerado como a norma a ser seguida também. E isso, gente, é a chamada de normatização. E claro, as minorias são dessa forma setores sociais que fogem dessa norma, dessa normatização imposta. Mas ao contrário do que se pensa quando a gente ouve esse termo, em números absolutos, a minoria, na verdade, tem um número maior de pessoas. E esses padrões, na realidade, são meio que vendidos aí para servirem como uma espécie de manutenção da hegemonia aí das classes dominantes na nossa sociedade.
Principalmente se a gente for ver aqui no caso do Brasil, onde o padrão ele compõe uma classe social que é média alta, geralmente branca, heterossexual, e aí, gente, que elas são consideradas como altamente produtivas na sociedade também. E pessoal, também é importante que a gente se lembre que na realidade não existe nenhum consenso sobre esse conceito de minorias, mas sim, gente, análises de sociólogos diferentes na tentativa então de definir características que possam ser utilizadas para definir um grupo como minoria. E aí, por isso, a gente tem alguns elementos que costumam estar sempre presentes nos grupos minoritários, não sendo também o conjunto de todas essas características que a gente vai abordar. Mas a gente nota que pelo menos uma delas é encontrada no grupo minoritário. Como, por exemplo, galera, a vulnerabilidade. Sendo essa, então, a falta de amparo nas nossas leis, na legislação vigente no local desses grupos, ou então essa implementação da lei de uma forma ineficaz. Um exemplo de grupo nessa situação, a gente pode falar dos transgêneros, que muitas vezes participam de movimentações como passeatas, protestos aí para tentarem ter a voz deles mais escutada, para tentarem chamar a atenção das autoridades para reivindicar direitos. E um outro elemento encontrado em grupos minoritários é o fato deles estarem lutando constantemente para terem a identidade do grupo reconhecida. Ou seja, eles estão constantemente com essa identidade em formação na sociedade. Uma população negra, por exemplo, que tem as suas próprias tradições estabelecidas, mas ainda assim sofrem preconceito e não possuem o devido amparo pelas instituições nacionais. E aí, por isso, eles lutam aí constantemente pela garantia dos seus direitos. E além disso, gente, uma outra característica presente em grupos minoritários é a luta contra privilégios de grupos dominantes, justamente por serem discriminados, por serem de grupos não dominantes, como por exemplo, por receberem aí salários menores do que o grupo dominante, mesmo quando se está exercendo uma mesma função. E aí, gente, esses grupos utilizam bastante as mídias de forma geral, incluindo aí a internet para expor essa situação. A gente tem aí nesse grupo de minorias com essa característica a situação das mulheres, por exemplo. E um último elemento que a gente enxerga nos grupos minoritários é que eles lutam através de estratégias, na sua maioria discursivas, buscando aí ações públicas que aumentem a consciência coletiva do grupo e enfatizem essa necessidade de se manifestar, principalmente para que eles tenham voz, para que eles tenham os direitos ouvidos e respeitados, como por exemplo na comunidade LGBTQIA+, galera. E sendo assim, pessoal, as minorias, elas acabam sendo discriminadas por diversos motivos, mas que na grande maioria das vezes são étnicos, religiosos, por causa do gênero, por causa da sexualidade, de algum aspecto físico também e também até por algum aspecto cultural. Sendo assim, pessoal, esse estudo que a gente está fazendo aqui sobre as relações entre as minorias e o suicídio, na realidade expõe somente uma das tantas consequências desses processos de estigmatização e discriminação dos grupos entendidos como minorias, já que, na verdade, existem diversas formas de desigualdade, de desvantagem, violências e exclusão aí direcionadas a esses grupos, que levam então essas pessoas a diversos problemas no decorrer da vida. E por isso a gente também consegue encontrar atualmente diversas formas de resistência individual e coletiva das minorias também.
Analisando, então, os índices de suicídio nas minorias, segundo dados divulgados pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina, a chamada ALESC, lá em setembro de 2018, gente, esses dados mostraram que o suicídio é a principal causa de morte entre a população indígena. E as mulheres que são vítimas de violência doméstica, elas têm 30 vezes mais risco de cometer suicídio. E além disso, galera, um artigo já bem mais recente, de 2021, aí do ano passado, com estudos sobre o impacto do estresse das minorias em sintomas aí depressivos, a ideação suicida e a tentativa de suicídio em pessoas trans, mostrou que essas pessoas trans que mencionaram na pesquisa o medo de serem vitimizadas em público possuem um índice muito maior de sofrimento psicológico do que pessoas que não possuem esse medo. O estresse que as pessoas trans sofrem mais ou menos antecipa aí essa vivência do preconceito e reforça a ideia de que elas precisam viver isoladas no meio social para se protegerem, o que acaba limitando o suporte e o possível apoio em grupos, como por exemplo com amigos, com uma convivência e vínculos sociais que serviriam de proteção contra o suicídio. E claro, gente, esse ciclo acaba alimentando o sofrimento psicológico dessa pessoa. Sendo assim, pessoal, a gente também tem algumas estatísticas aí sobre os índices de suicídio nos grupos minoritários. Vejam só, como a gente estava falando agora há pouquinho sobre as pessoas trans, eu quero continuar falando delas. Olha só que dado interessante que essa pesquisa, ainda desse artigo de 2021 sobre o estresse de minorias e a ideação suicida em pessoas trans, que fala aí que as pessoas que tiveram um maior apoio à identidade trans através da família e amigos apresentaram uma redução de 28% nos sintomas depressivos e 27% de redução na ideação suicida em relação, galera, às pessoas que não tiveram um apoio. Isso demonstra, gente, a importância da valorização da identidade da pessoa trans, tanto no nível individual quanto no nível social também, principalmente com o objetivo de cuidar da saúde mental da população. O apoio social à identidade de pessoas trans reduz as taxas de suicídio desses grupos. E outros dados muito importantes a serem levantados e comentados aqui no vídeo de hoje são lá do boletim epidemiológico de número 33, que trata das tentativas e óbitos por suicídio no Brasil. Esse documento, gente, ele é divulgado pelo Ministério da Saúde e ele apresenta dados de setembro de 2021, galerinha. Através dele, a gente consegue ver que entre 2010 e 2019 ocorreram 112.230 mortes por suicídio no Brasil. Só que o que é mais preocupante ainda, gente, é o fato de que, na verdade, esse número ele saltou 43% nesse número aí anual de mortes, porque em 2010 ele foi de 9.454, em 2019 foi de 13.523. E aí, gente, as regiões do Brasil que mais possuem suicídios são as regiões Sul e Centro-Oeste, sendo sim o Rio Grande do Sul com o índice de suicídio maior, sendo de 11,8 para cada 100 mil habitantes. Além disso, galerinha, a residência onde a pessoa vive é o local mais frequente aonde os suicídios aconteceram. E o envenenamento ela foi a causa aí mais empregada para a tentativa de suicídio. E sim, tratando aí especificamente das minorias, os dados dessa pesquisa do Ministério da Saúde também mostram que grupos em situação de vulnerabilidade, como a população LGBTQIA+, e os povos indígenas, apresentam sim maiores índices de suicídio,
principalmente ao se tratar da população indígena, como por exemplo em Roraima, onde o risco aí de suicídios em indígenas é 74% maior em comparação com não indígenas de lá. E no Amazonas, gente, a mortalidade de indígenas por suicídio é de 18,4 a cada 100 mil, enquanto de não indígenas é só de 4,2 a cada 100 mil. E além disso, galera, a faixa etária entre os indígenas que mais tem risco de cometer suicídio é entre 15 e 24 anos de idade, reforçando aí também o fato de que essa passagem para a vida adulta é também um período muito crítico, muito difícil também entre indígenas, principalmente, gente, também por causa dessas transformações socioculturais, pelas quais eles acabam aí mais ou menos nessa idade passando ao terem contato com a sociedade não indígena por volta dessa idade. Nesse sentido, pessoal, agora a gente precisa ficar atento e bastante preocupado na realidade com o que a sociedade pode fazer para melhorar esses índices, para afastar então a ideação suicida nos grupos considerados como minorias no Brasil. Primeiramente, é importante que a gente considere que, na realidade, o suicídio e as autoagressões, ou seja, as tentativas de suicídio, são ainda super estigmatizados e eles são sim subnotificados. Não recebem então a devida atenção que deveriam receber. E, gente, por isso, esse descaso com o tema do suicídio, com a saúde mental, também acaba afastando a procura de ajuda que poderia evitar as mortes. Na realidade, pessoal, falar sobre suicídio acaba sendo muito mais um fator de prevenção dele do que um dos fatos de risco, como muitos ainda acham. Inclusive, galera, o ideal seria mesmo nós falarmos mais, e não somente em datas específicas aí, como no mês de setembro, por exemplo. Não que o Setembro Amarelo não tenha ajudado na prevenção, na verdade ele é sim essencial para ajudar, mas essa temática deveria ser tratada com naturalidade, para que esse estigma pudesse ser rompido e a população ela tivesse cada vez mais consciente, que ela contribuísse aí com a prevenção do suicídio, que é um problema de saúde pública, galera. E uma outra necessidade muito urgente que a gente nota aqui no Brasil é de que exista a garantia de algum tipo de assistência voltado para as tentativas de suicídio e também voltado para a saúde mental, mesmo sem essa ideação suicida. E aí, gente, isso em todos os níveis do nosso SUS. Desde o atendimento mais básico, lá nas unidades básicas de saúde mesmo. E, gente, nesses postos de urgência e emergência também, galera, e não somente o encaminhamento, porque muitas vezes esse encaminhamento, ele pode se tornar ainda mais demorado, e a pessoa acabar não tendo com quem conversar. E isso, gente, com certeza vai aumentar a possibilidade do suicídio. E, gente, especificamente aí sobre as minorias, a gente tem uma série de leis e políticas públicas que visam aí a garantia de direitos e proteção a esses grupos. O que, se fosse aí cumprido, provavelmente ajudaria a diminuir os riscos de suicídio. Entretanto, a gente sabe que muitas vezes esses direitos não são respeitados como deveriam. A gente tem aí como exemplo a nossa própria Constituição brasileira com a garantia dos direitos fundamentais, que deve proteger o cidadão, e também, mais recentemente, a gente tem a lei do direito ao casamento entre pessoas do mesmo sexo, que atualmente é garantido sim pelo Estado em lei. E, galera, internacionalmente, a gente tem também a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que diz que toda pessoa tem capacidade para usufruir dos direitos e das liberdades que foram estabelecidas na declaração.
população, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de alguma outra natureza, origem nacional, social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. E por fim, pessoal, por mais que a gente veja esse amparo através das leis que a gente abordou aqui e mais tantas outras que existem, ainda é muito recorrente o desrespeito aos direitos das minorias, o que leva consequentemente ao isolamento social e ao crescente risco de suicídio também. E é por isso que falar desses índices, galera, mostrar o levantamento desses dados da ideação suicida relacionado aí com as minorias é sim tão importante. Conscientizar a sociedade desse problema é o primeiro passo para que haja uma constante melhoria. E aí, gente, por conta disso, a gente tem também vários movimentos populares, vários coletivos e várias datas a serem lembradas, como lá no Setembro Amarelo, por exemplo, que ajudam um pouco a conscientizar a população, a tomar um pouco de consciência sobre esses direitos que não estão sendo respeitados. Pessoal, nós estamos chegando ao final da nossa aula de hoje e eu tenho algumas conclusões sobre o que a gente viu até aqui. Eu sei que na realidade esse tema é muito amplo, tem bastante coisa que a gente poderia sim abordar sobre cada um desses grupos minoritários também. Mas hoje a gente conseguiu aí ver que, na verdade, nem sempre um grupo considerado minoria é realmente menor em número, mas são sim tratados socialmente como minorias, porque eles se encontram aí em uma situação de desvantagem social em comparação com grupos dominantes que ditam as normatizações sociais. A gente tem, então, como exemplos de minorias a população indígena, a população negra, a população LGBTQIA+, e a população com algum tipo de deficiência física, fora outros tantos grupos também, galera. E a gente viu que nesses grupos aí, eles são socialmente identificados por alguns elementos em comum. E a gente também viu que o índice de suicídio é agravado nas minorias. Nós pegamos ali o exemplo de pessoas transgênero, onde a não aceitação da identidade delas acaba aumentando muito a ideação suicida. Além disso, nós vimos que a maior causa de morte na população indígena no Brasil é o suicídio, principalmente entre jovens indígenas. E, gente, por fim, nós vimos que, infelizmente, apesar aí das garantias constitucionais, pouco vem sendo feito concretamente para que o índice diminua na sociedade como um todo, incluindo, gente, as minorias. E os movimentos populares, os coletivos, as datas já marcadas para falarmos aí sobre a questão das minorias e também sobre a questão do suicídio, são sim muito importantes. Elas vêm demonstrando a eficiência delas ao longo dos anos. E, gente, também é necessário um preparo maior em todos os níveis de saúde pública para tratar da questão do suicídio e da saúde mental dos indivíduos. Galerinha, nós chegamos ao final da nossa aula de hoje sobre o suicídio relacionado então com a questão das minorias. Essa foi a nossa aula de número 9, pessoal, e ela vai ficar disponível junto com as nossas outras aulas que são também sobre esse tema lá na playlist chamada Explorando a Visão de Durkheim, A Sociedade Faz o Suicida. Se tu ainda não está inscrito aqui no canal, aproveita para ficar por dentro e já te inscreve e acompanha aí a nossa playlist também. Fiquem à vontade para comentar também e para compartilhar com algum amigo. Gente, na aula que vem, a nossa aula de número 10, eu vou falar então sobre as relações entre trabalho e suicídio. Lembrando que a nossa série, gente, ela vai ser de
12 aulas no total. Então, gente, tá quase acabando. Provavelmente lá na semana que vem a gente já vai chegar na nossa última aula, gente. E galerinha, eu espero de verdade que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Por hoje é isso então. Obrigadão mesmo e até mais.